Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Todos bem? Pessoal, hoje a gente vai continuar nossa aula, então, a partir do nosso livro de ciências. Hoje a gente vai ver o nosso capítulo 3, Animais, Nascimento e Desenvolvimento. Antes de eu ler o livro, eu vou explicar para vocês o que a gente vai ver, tá bom? E depois eu leio. Vamos lá. Nós vimos que cada animal possui uma cobertura corporal diferente, que está relacionada à sua forma de alimentação, à caça e ao habitat. Vimos também que os animais podem ser classificados em vertebrados, que possuem a coluna vertebral, e os invertebrados, que não possuem a coluna vertebral. Hoje, a gente vai ver como é o desenvolvimento dos animais vertebrados. Os animais vertebrados podem ser divididos em mamíferos, que possuem o corpo coberto por pelo e o filhote se desenvolve dentro da mãe. A gente também tem as aves, possuem penas e asas e os filhotes nascem de ovos. A gente também tem a classificação dos peixes, que possuem escamas e nadadeiras e os filhotes também nascem de ovos. Temos os anfíbios, que têm a pele úmida e lisa, e os filhotes também nascem de ovos. E os répteis, que possuem escamas, e os filhotes também nascem de ovos. Ou seja, os únicos animais vertebrados que nascem da mãe são os mamíferos. O restante nasce tudo de quê, pessoal? De ovos, certo? Vamos continuar então aqui, no livro que eu vou ler agora. Uma característica importante dos animais é o modo como eles se desenvolvem antes do nascimento. Alguns animais se desenvolvem dentro da fêmea e nascem do corpo dela, como os animais mamíferos. Quem são os animais mamíferos, galera? Vamos ver se vocês conseguem lembrar aí de alguns, além do cavalo que já está aí na foto. Nós temos o cachorro, temos o gato, tem a gente, né, os seres humanos, o que mais? Vocês conseguem lembrar de mais algum? Lembra aí, vai pensando e vai falando. Filhote de cavalo se desenvolvendo dentro da fêmea. Tá lá a fêmea lá, a égua no caso, né? Fêmea do cavalinho se desenvolve e ela tá grávida gerindo o filhotinho dela. Vamos aqui para outra página. Como exemplo de animais que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, temos o ser humano e o cachorro. Outros animais que se desenvolvem no interior outros animais se desenvolvem no interior de ovos e eclodem deles ao nascer. O que quer dizer eclodem, pessoal? Sair do ovo. Ou seja, outros animais se desenvolvem no interior dos ovos e saem de dentro deles ao nascer. Quais são os exemplos que a tia falou agora aqui no início? Nós temos as aves, os peixes, os anfíbios e os répteis. As aves, os répteis e os insetos são exemplos de animais que se desenvolvem no interior de ovos. Aí aqui a gente tem na imagem a tartaruga saindo do ovinho. Vamos para a próxima página. Fase da vida dos animais. Os animais passam por fases ao longo da vida. Eles também nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Muitos animais, como os cães e os seres humanos, passam por poucas mudanças na estrutura corporal. Fases da vida de um cachorro. O cachorro filhotinho, a gente tem aí a foto do cachorro adulto, o cachorro com os filhotes e o cachorro já idoso. Ou seja, pessoal, muitos animais, como os cães e os seres humanos, passam por poucas mudanças na estrutura corporal. O que isso daí está dizendo? Que muitos animais mamíferos, eles passam por poucas mudanças na estrutura corporal. Não é só o cachorro ou o ser humano. Todos os animais mamíferos, eles passam por poucas mudanças na estrutura do corpo ao longo da vida deles, ok? Vamos continuar aqui então. Outros animais, como os sapos, as rãs e alguns insetos, passam por fases diferentes e apresentam muitas mudanças corporais. Aí aqui a gente tem a fase da vida de uma borboleta. A gente tem a borboleta adulta, que coloca lá os ovinhos da borboleta, dos filhotinhos dela. Os filhotinhos dela saem dos ovos, eclodem, vira a larva. Depois ela se torna pupa e depois ela se torna uma borboleta adulta e todo o ciclo se repete. Beleza? Então vamos lá. Galera, todos os animais que são vertebrados, que colocam ovos, ou seja, todas as aves, peixes, anfíbios e répteis passam por mudanças na estrutura do corpo
passam por muitas mudanças na estrutura do corpo? Não. Nem todos os animais que colocam ovos passam por muitas mudanças na estrutura do corpo, tá? Beleza? Vamos lá, então, continuar. Fases da vida do ser humano. A vida humana pode ser dividida em 4 fases principais: a infância, a adolescência, fase adulta e a velhice. Quando bebês, os seres humanos necessitam de um adulto que cuide de sua alimentação e de sua higiene pessoal, por exemplo. A infância é a fase que tem início no nascimento e vai aproximadamente até os 11 anos de idade. Com o tempo, as crianças aprendem a andar, a falar. Os bebês se comunicam por meio do choro, do sorriso e de outros movimentos com o corpo. O choro, por exemplo, pode ser um sinal de fome, sede ou dor. Os adolescentes são mais independentes, mas ainda necessitam de cuidados e proteção dos adultos com quem convivem. A adolescência inicia-se após a infância e ocorre aproximadamente dos 12 aos 18 anos. Essa fase é marcada por várias transformações no corpo dos meninos e das meninas, como o surgimento de pelos nas axilas. A adolescência é uma fase de muitas mudanças físicas e de comportamento. Então, pessoal, vamos lá. Cada fase da vida do ser humano, ela requer um cuidado diferenciado. Na infância, a gente, enquanto a gente é bebê, a gente tem alguns cuidados específicos, como, por exemplo, o cuidado de verificar a fralda, cuidado de alimentação. O bebê não sabe falar, então você tem que interpretar. A única forma que ele tem de se comunicar aqui é o choro ou os gestos corporais, um balançar de perninha, de mãozinha. Quando você já é criança, são outros tipos de cuidado. A criança, ela já sabe andar, ela sabe falar. Algumas, às vezes, já sabem comer sozinha, já sabe ir ao banheiro sozinha, mas você tem que tomar todo um cuidado para não colocar coisas na boca que não pode colocar. Sei lá, vamos supor, não pode comer terra, entendeu? Tem que tomar cuidado para a criança não comer terra, coisas assim, bem específicas. Quando já se é adolescente, já tem uma independência bem maior do que um bebê, óbvio, né? E também do que de uma criança. Mas o adolescente ainda também precisa de cuidado. É uma fase que está naquela transição de ser criança e de ser adulto. São outros tipos de cuidado. Às vezes é cuidado de ficar muito tempo no computador, do que está se fazendo no computador. Um cuidado de você, às vezes, de você botar para estudar. Tem todo esse tipo de cuidado. Tem um cuidado também da parte emocional, porque o adolescente, ele é muito sensível. Ele, como tá nessa fase de mudança, né? De não sabe se é adulto, se é criança, ainda tá naquela transição. O adolescente também precisa de alguns cuidados, muitas das vezes psicológicos, e por aí vai. Depois, quando se torna adulto, quando você é adulto, você tem que tomar alguns cuidados de, por exemplo, exercício físico, às vezes alimentação, mas não tem muitos cuidados nem muitas transformações. Quando você está passando da fase adulta para a velhice, também tem uma série de outros cuidados. Você começa a sentir sinais do seu corpo, de mudança, às vezes algumas dores, às vezes perda de, por exemplo, da visão, da audição e por aí vai. Beleza, pessoal? Eu vou passar os exercícios para vocês no livro e vou passar para quem não tem um livro no caderno. No caso, por escrito, né? Porque a gente não tá mais... A gente agora tá tendo sala virtual. E se vocês tiverem com alguma dúvida, manda pra tia a dúvida por e-mail. Vocês falem pra mim se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, pra poder eu tirar dúvida. Beleza, galera? Então, por hoje, na nossa aula de ciências é só isso. Beijo!